Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre cinema mais uma vez, né? Vamos falar das estreias que estão acontecendo aí nos cinemas do Rio de Janeiro e no Brasil, tá? E hoje eu quero falar de uma produção brasileira, tá? Intitulado Ângela, tá? Que vai ter a Isis Valverde, que vai ter o Gabriel Braga Nunes, né? De protagonistas principais aí no elenco, tá? Vou precisar dar alguns spoilers aqui, como eu faço sempre, tá? Pra gente conversar sobre esse filme, tá? E esse filme, ele realmente ele desperta uma curiosidade muito grande, tá? Entre as pessoas, né? Vamos dizer assim, de mais idade, né? Como eu, por um acaso, né? Que, no caso aí, esse filme ele vai falar de um feminicídio que aconteceu na década de 70, né? Aqui no Rio de Janeiro, tá? é, Na década de 70 que ficou muito conhecido na época, né? Porque foi com uma socialite chamada Ângela Diniz, né? Ela foi a vítima, né, desse feminicídio, né? Ela era uma, vamos dizer assim, uma socialite de origem mineira, né? Que tinha uma vida muito conturbada. Ela teve um ex-marido, né? Que botou ela na justiça para ter a guarda dos filhos, né? Ela era colocada, o filme colocou ela como uma pessoa extremamente temperamental, né? O que na meu modo de ver as coisas é meio complicado, né? Quando você fala de um filme sobre feminicídio, né? Vou conversar sobre isso depois com um pouco mais de calma, né? E aí essa socialite, né? Ela acaba sendo assassinada, né? Por um cara que ficou conhecido na época pelo apelido dele de Doca Street, né? E houve o julgamento, né? Foi um julgamento que inclusive passou na televisão, né? Porque essa coisa do assassinato de uma socialite, né? Levantou muito burburinho na imprensa, né? Se fosse uma menina de comunidade, uma menina de favela, ninguém falaria nada, né? Hoje em dia que está se começando a trabalhar mais a divulgação, né, do feminicídio, né, na mídia, né? Mas naquela época não se falava tanto disso, né? E quando teve esse feminicídio na alta roda, como podemos dizer assim, foi uma coisa que despertou muita repercussão, né? E inclusive o próprio Doc Street ele foi condenado somente a 2 anos de prisão, né? Pela coisa da legítima defesa da honra, né? Utilizou-se esse argumento e depois isso acabou provocando uma revolta muito grande na época, né? Surgiu até um grupo chamado Quem Ama Não Mata, né? E aí o julgamento dele foi retomado, ele foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, né? Então, e até hoje, né, segundo os créditos finais do filme, né, até hoje as defesas, né, de alguns feminicidas, né, usam esse argumento de legítima defesa da honra, né, na hora que um homem mata uma mulher, né? Quer dizer, está praticamente na Idade Média ainda em termos de algumas coisas aí, se a gente parar para pensar. Mas aí o filme ele vai mostrar toda essa questão, né? Você vai ter essa personagem, né, Ângela Diniz, interpretada pela Isis Valverde, né? Como eu já falei, uma pessoa de temperamento muito forte, né? Ela acaba conhecendo numa festa, né, um casal, né? Ela é apresentada pelo Ibrahim Suede, que era, vamos dizer assim, um namorado da Ângela Diniz ali, itinerante ali da Ângela Diniz, né? E o Doc Street era o marido, né? E eles acabam fazendo, enlaçando, fazendo um, como é que pode, começa um relacionamento, né? E o Doc Street não quer nem saber, larga a mulher numa boa, coisa e tal, a mulher fica lá sozinha, né? E os dois acabam indo para uma casa de praia, né? Se eu não me engano, não sei se era em Angra dos Reis, não me lembro agora em que lugar que era, mas acho que era aqui no litoral do Rio de Janeiro mesmo. E nessa casa de praia, né, eles vão começar a ter uma vida, vamos dizer assim, a dois, né, muito próximas, né? O filme tem muitas cenas de sexo, inclusive, né? E o que vai acontecer? Logo, logo vai começar a aparecer um ciúme muito doentio, tá? Nesse Doc Street, tá? E aí a gente vai começar a ver todas aquelas coisas que você vê quando você tem um casal que tem um relacionamento turbulento, provocado pelo ciúme, que vai culminar num crime passional extremamente violento, né?
Então não é muito diferente do que você está acostumado a ver quando a gente fala de crimes de feminicídio, né, no caso, né? E aí depois se bota, né, o final da história, conversando sobre Dock Street, coisa e tal, falando sobre o destino do Dock Street, né, no final, coisa e tal. Eu achava que poderia, inclusive, se falar como tá esse cara hoje, né? Se ele ainda tá vivo, né? Se ele, obviamente, já deve estar solto, né? Ou então se ele tá vivo ainda, né? Isso o filme acabou não dizendo, tá? Só falou que ele ficou 15 anos de prisão num regime fechado. Agora, o que me incomodou no filme, né? Um filme sobre feminicídio é aquela coisa, né? Nós estamos numa sociedade muito machista, como eu acabei de falar, né? Os advogados ainda usam muito esse argumento de legítima defesa da honra, né, para defender os feminicidas no tribunal, né? E quando você coloca, né, a Ângela Diniz com um temperamento muito forte, né? A impressão que dá, entendeu, é que de quem foi a culpa, né? Por ter por ela ter sido assassinada, como se a culpa fosse dela mesma, né? Porque ela tem esse temperamento muito forte. Eu confesso a vocês que eu não sei, não tenho informações de como era Angela Diniz realmente, tá? O filme, de repente, abordou esse lado aí do temperamento muito forte, né? Mas também, né, por um outro lado, né, para não ficar parecendo que ela foi culpada pelo próprio homicídio que ela sofreu, entendeu? Porque é isso, né, que a cultura machista aqui no Brasil costuma fazer. Mas ela tomou um monte de tiro na cara, mas também como é que ela era fio desencapado também. As pessoas falam isso. As pessoas falam isso, a gente sabe que falam isso, né? Mas o filme também mostrou, né, todas as violências que ela sofreu, né? Todas as violências que ela sofreu, né? Para tirar um pouco essa coisa de repente tirar esse ranço contra ela por ela ter um temperamento forte. O filme pelo menos enveredou um pouco por isso. Mas ainda assim, esse temperamento muito forte dela, de repente, né, pode fazer com que algumas pessoas, né, que têm esse preconceito muito premente na cabeça, né, falem que de repente ela foi meio que culpada por ela ter morrido, né, porque ela era uma pessoa extremamente de temperamento forte, né, ela acabou sendo até agressiva, né, até por responder também às agressões, né, que o Dock Street fazia contra ela, né, ela também começou a responder de forma agressiva também, né, mas ficou um negócio um pouco estranho. Eu confesso a vocês que isso ficou um pouco estranho. No final se falou, né, os créditos finais do filme se falou, né, dessa coisa de criminalizar a mulher, né, desses crimes passionais, né, de você botar a culpa na mulher, de usar o argumento de legítima defesa da honra, de você culpar a mulher, coisa e tal, porque a mulher tinha um temperamento muito agressivo, esse negócio todo, né? E se falou disso, né, de você culpar a vítima, né? O final do filme trabalha um pouco essa questão que é importante, né, de se culpar um pouco a vítima, né? Porque como se colocou a personagem com um temperamento muito forte no filme, entendeu? Fica a impressão de que de repente, ela foi culpada, né, por ter morrido porque ela, sei lá, se comportou de forma violenta com o marido. É isso que a mentalidade machista do nosso país pensa, né? E eu fiquei com um pouco de medo do filme alimentar, entendeu? Esse mito, essa mentalidade aí, né? Quando apresentou a personagem, né? Mas tem os seus poréns, né? Como eu falei para vocês, né? Principalmente nos créditos finais. A gente só precisa tomar um certo cuidado, né? Porque vai ter muito maluco por aí falando isso, né? Também é como é que ela era também, né? Então tem que ficar claro, né? Porque por mais forte que a mulher tenha o de temperamento, né? Isso ainda não justifica você dar 3 tiros na cara da mulher e um tiro na nuca, né? 3 tiros, inclusive, em forma de cruz, se eu não me engano. Porque eu confesso a vocês, gente, que eu me lembro desse julgamento do Dock Street passando na televisão. Eu era muito criança, devia ter o quê? Uns 6, 7 anos, tá? Com 52, né? Então, quer dizer, a coisa já foi... ela foi assassinada em 1976. Esse julgamento deve ter sido lá para 77, 78, mais ou menos, né?
E eu me lembro que o advogado, o promotor, ele mostrou inclusive a foto, né, do rosto da Ângela Diniz morta com os 3 tiros assim no rosto, né, em formato de cruz. Eu me lembro disso muito vagamente, né? Então, quer dizer, por mais forte que seja o temperamento da mulher, né, nada justifica um feminicídio, né, extremamente violento. Aliás, o filme ele dá essa noção, né? A cena da morte dela, né, é uma cena violenta, tá? É uma cena que foi feita para chocar mesmo, entendeu? Para chamar a atenção dessa questão que ainda é muito viva aqui no Brasil, né? Que já deveria ter sido um pouco mais amainada nessa coisa de você ter um país que mata muita mulher, né? Mata muita mulher todos os dias, entendeu? A gente tem que parar com esse tipo de coisa, né? Parar com esse tipo de preconceito, parar com esse tipo de machismo. E esse filme, ele traz isso, né? Ele traz essa discussão, tá? Agora, é o tal negócio, né? É o tal negócio, né? Você pode também ver aí gente com uma visão mais preconceituosa, né? Que vai culpabilizar ainda a vítima, né? Pelo fato como a vítima foi apresentada no filme, né? Isso daí que é a coisa que me incomoda mais que pode acontecer. Mas aí, de repente, não é nenhuma culpa do filme em si, ou do roteiro, ou de quem escreveu, entendeu? Mas sim uma culpa da nossa sociedade que distorce demais as coisas por ainda ter uma mentalidade muito machista. De qualquer forma, o filme acaba sendo importante porque ele traz à tona essa discussão, né? Ele, vamos dizer assim, traz lá do passado uma coisa que ficou muito em evidência na mídia há, sei lá, cerca de 40 anos, mais ou menos, 40, 50 anos, mais ou menos, tá? E é interessante ver como essa coisa trouxe público para o cinema, né? Eu percebi que o cinema estava relativamente cheio, tá bom, hoje é feriado, coisa e tal, né? Mas foi uma sessão um tanto concorrida, tinha uma quantidade boa de gente assistindo esse filme aí, tá? Porque realmente trouxe de volta um tema, né, de muitos anos atrás que estava adormecido lá na memória da gente, né? E que traz isso de volta e acaba sendo um chamariz, né, para você ir ver o filme. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.